Bom dia a todas, a todos. Estamos iniciando mais um programa Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Para aqueles que já nos acompanharam em algumas outras ocasiões, ou aqueles que estão agora iniciando, então boas-vindas e relembrando então aqueles que já participaram e aqueles que estão chegando agora, qual é o objetivo deste programa. É um programa produzido e proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que agrega a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo, com a finalidade de propor, apresentar à sociedade brasileira de maneira ampla e especificamente aqueles mais interessados em temas de relações internacionais, questões que são tanto conjunturais em algumas situações ou aquelas que têm uma natureza de mais longo prazo, portanto mais estruturais, no campo das relações internacionais. O nosso programa tem o apoio do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp e com a participação da Assessoria de Comunicação, também da Unesp, aqui na figura representada pela Amanda e pelo Roberto, e com o apoio sempre extremamente importante do Ângelo Lira, que é estudante aqui do nosso programa de pós-graduação. Convido a todas e a todos que participem, encaminhem seus comentários, as suas dúvidas, seus questionamentos, ainda durante a execução e apresentação do próprio programa, e nós vamos procurar responder e encaminhar a nossa convidada de hoje. Se isso não for possível no momento que nós temos disponível, esses em torno de 30 minutos, depois encaminharemos também esses comentários para que posteriormente possam ser respondidos. Gostaria também de convidá-los e convidá-las a participarem do nosso simpósio de relações internacionais. É um grande simpósio, um grande evento que organizamos a cada 2 anos aqui no programa Santiago Dantas, que se inicia na próxima semana, de 7 a 10 de novembro, e ainda é possível participar como ouvinte. Então basta entrar no site do programa Santiago Dantas para obter maiores informações a respeito. A nossa convidada de hoje é a professora Marina Vitelli, aqui do programa Santiago Dantas. Então agradeço, Marina, pela sua participação, pela sua presença, e que vai nos comentar, vai analisar o que está acontecendo num país muito próximo a nós, que é a Argentina, realizando um balanço dos primeiros anos do governo de Maurício Macri e como esses primeiros momentos, essa primeira parte do governo Macri se reflete nas políticas de defesa da Argentina. Então, muito bem, Marina, por favor, para as suas primeiras considerações. Obrigada, Samuel. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite para participar do Janela, para conversar um pouco sobre a atualidade no meu país. A vitória da Aliança Cambiemos nas últimas eleições que ocorreram na Argentina, dia 22 de outubro, eu acho que trazem uma oportunidade para falar desses 2 anos de governo e também das implicações dessa vitória para o futuro do país. Eu acho que nos debates a gente pode achar 2 perguntas bem relevantes sobre as eleições. Então, em primeiro lugar, como explicar uma vitória da aliança do governo frente a um conjunto de fracassos econômicos? A política econômica do governo do Macri, ele tem uma opinião na imprensa positiva, mas essa opinião contrasta com números que são preocupantes, Ano passado, a Argentina teve uma inflação em cima de 40%, foi a inflação mais alta desde 2009. Isso impactou nos orçamentos das famílias, especialmente porque as contas de luz e gás aumentaram, inclusive, além da inflação. O desemprego também aumentou, houve uma devaluação de 50%. Então, na frente desses resultados, como que o governo conseguiu uma vitória? Quando eu falo em vitória, eu me refiro a 2 números. O 42% de votos no nível nacional, umas eleições
de meio termo parlamentares e a vitória do candidato do governo na província de Buenos Aires, que vence a Cristina Kirchner. Sim? Ela ainda vira senadora porque saiu em segundo lugar. O que as análises mostram são duas questões. Por um lado, que o Macri conseguiu juntar, vamos dizer, aqueles votantes da centro-direita que não tinham uma representação tão forte. Era uma votação, era um grupo de votos que estavam dispersos e o projeto de Cambiemos conseguiu juntar, né, esse eleitorado. E a outra questão é que eles não entendem que os resultados ruins da economia são resultados da política do Macri, mas que são desdobramentos da política econômica do governo dos Kirchners. Então, isso é uma vantagem para o governo. A outra pergunta que os debates fazem é quais as implicações dessa vitória para a dinâmica política da Argentina, em particular para o peronismo. Sim? Muito do que acontece na realidade política da Argentina depende das estratégias, das possibilidades do Partido Peronista. A Cristina Kirchner conseguiu uma quantidade de votos razoável, mas eu gostei muito da análise de um colega argentino, que eu vou disponibilizar para vocês, que ele diz, bom, o peronismo ele tem votos ainda, mas ele não tem um presidente. O que isso significa? No sistema político argentino, que é um federalismo muito mais político do que econômico, os governadores, que são da onde saem as lideranças dos partidos, eles têm mais incentivos a criar um consenso com o presidente do que a ser oposição. Então, provavelmente, nesses 2 anos, que eles vão se preparar para ser reeleitos governadores, né, porque as eleições são sincronizadas, presidente e governador, eles têm mais incentivos para negociar com o presidente, né, negociar as reformas que ele precisa fazer, do que se apresentar como lideranças de oposição. E quando eu falo das reformas, isso é uma questão bem importante, porque o governo do Macri, durante o ano passado, ele não cumpriu uma promessa de campanha mais voltada para o mercado, que era a diminuição do déficit das contas públicas. Houve um aumento do déficit, né? Só que isso estava financiado com endividamento. O endividamento da Argentina durante o ano passado também foi muito importante. Só que isso, bom, também depende das taxas de juros baixas, que a gente também não sabe até quanto vai durar, e vai chegar um momento que ele vai ter que fazer cortes no orçamento. E essa diminuição do déficit tem relação com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, 2 reformas que aqui no Brasil já ouviu falar muito, mas o Macri demorou essas reformas porque precisava de tempo de ganhar essa nova eleição, mas agora é o momento de fazê-las. A preocupação é que, nesse contexto do sistema político, que os governadores têm mais incentivos de fazer acordos com o presidente do que se opor, eu acho que essas reformas vão ir na linha das políticas do presidente. E essas políticas têm a ver... ele não tem um plano muito claro da criação de emprego, mais do que dar satisfações para os mercados e esperar os investimentos. E a gente sabe que essa receita não dá certo e que gera maior pobreza, né? Só que na Argentina essas questões são bem problemáticas para a política, porque o aumento da pobreza, da miséria, cria uma reação. A Argentina tem um histórico de protestos sociais, de organização dos protestos, que são muito fortes. Então aí é meio um interrogante, né? E a política de defesa, a gente esperava mudanças mais imediatas,
sim, nesse reformismo que o governo Macri tem como uma sorte de mensagem geral, né? Mas as manifestações foram mais discursivas no começo do que realmente levadas na prática. Mas isso foi certo até essa semana. A partir do dia 30, na segunda-feira foi 30, começaram a ser publicados na imprensa, o que a gente já sabia, né? Quem é da área já tinha, inclusive já tinha aparecido boatos na imprensa mesmo, de que o governo eliminaria um decreto, né, que regulamenta a Lei de Defesa Nacional da Argentina, de 1938. O decreto foi do governo Kirchner. E a questão principal dessa reforma são as missões das Forças Armadas. A gente já tem debatido bastante sobre como a Argentina foi um modelo de construção de controle civil sobre as Forças Armadas depois da ditadura, e uma questão chave desse controle do governo político sobre as Forças Armadas era a separação estrita entre defesa externa, que é o âmbito dos militares, e a segurança pública, que é a área das forças de segurança. Isso implicou que houve um consenso partidário entre dois partidos majoritários da Argentina, o peronismo e o radicalismo, na volta da democracia, em afastar os militares de qualquer tipo de missão que implicasse a inteligência interna, inteligência sobre movimentos sociais, partidos políticos. Isso foi fundamental para afastar os militares da política. Na década dos 90, isso também restringiu a participação das Forças Armadas no combate ao narcotráfico e ao terrorismo. Embora isso tenha sido um consenso, claro, não quer dizer que fosse unânime. Sempre ficou um grupo dentro das Forças Armadas e dos partidos políticos que queriam uma participação maior dos militares no combate ao narcotráfico e ao terrorismo. A gente sabia, né, que esse grupo ele tinha uma relação, criou uma relação forte com o partido do presidente Macri e esperava certo protagonismo, né? De todo modo, a gente também tem que ser justos e falar que a Argentina começou a flexibilizar essa separação já no governo da Cristina Kirchner, no último governo da presidenta. Em 2011, as Forças Armadas começaram a participar de operações nas fronteiras relacionadas com o controle do tráfego aéreo, o monitoramento, né, dos voos que potencialmente estariam traficando drogas, sim. E isso, claro, foi mantido pelo presidente Macri. Durante os primeiros meses, então, houve essa continuidade, se não houve mudanças no sentido de alterar a legislação e também de criar novas estratégias ou de disponibilizar mais recursos para essas atividades. O que se aconteceu, que foi uma mudança muito importante em relação à política anterior, foi a retomada da cooperação em segurança e defesa com os Estados Unidos. Isso o governo dos Kirchner tinha cancelado já em 2010. Logo depois que o Macri chegou na presidência, ele foi visitado pelo presidente Obama, né? Nessa ocasião foram assinados uma série de acordos onde não houve muita informação pública clara, né? Mas sim, esses acordos
tiveram uma relação clara com o discurso do presidente, do ministro da Defesa, de outros ministros, no sentido de que no século XXI era necessário a participação dos militares contra as principais ameaças, que são o crime organizado e o terrorismo, desde esse discurso. Então a gente pode ver que no governo da Cristina era uma questão pragmática, agora eu vou me referir a essa questão, mas no governo do Macri há uma visão mais ideológica no sentido político, né, do papel dos militares. Por que eu falei sobre o pragmatismo? Na decisão do governo da presidenta Kirchner de flexibilizar aquela separação entre segurança e defesa, a força que se ocupa da segurança das fronteiras na Argentina é uma força intermediária, a gente chama de gendarmeria. Gendarmeria é a força terrestre e a força naval é a prefeitura. Principalmente a gendarmeria e, em certo modo, também a prefeitura, elas foram crescentemente utilizadas para o combate ao crime, ao delito. Quando a situação de segurança nas nossas favelas, né, nas grandes cidades da Argentina, piorou, já o governo dos Kirchner começou a utilizar a gendarmeria para combater a insegurança pública nessas regiões. Aí as fronteiras ficaram meio desprotegidas, né? Então isso também explica a necessidade de utilizar as Forças Armadas. E eu acho que esse pragmatismo tem que ser também bem questionado, porque traz várias implicações sobre essa força gendarmeria que nesses últimos meses, com o caso Maldonado, ela virou centro dos debates. Por um lado, é uma estratégia de saturação com força de segurança, mas sem um plano, uma estratégia coerente de combate ao crime organizado e também de melhora da insegurança pública. Mas, Marina, eu vou aproveitar, porque as questões que estão ocorrendo na Argentina, no Brasil, elas têm um outro tipo de agenda. É uma agenda, inclusive, que antecipada de outra natureza. Porque, diferentemente do caso da Argentina, que houve essa clara distinção entre o que eram ameaças externas e internas, no Brasil isso nunca foi, de fato, estabelecido nessa forma. Até porque a passagem do regime autoritário para um período democrático se deu de outro formato, né? Foi uma transição de outra forma, em que a autonomia das Forças Armadas, em boa medida, foram mantidas. Mas agora nós estamos encontrando, então, na Argentina, uma consonância com a pauta brasileira, e se eu estou entendendo bem, esse modelo argentino, que era uma referência dissonante para o caso brasileiro, está se desfazendo. Ou por um pragmatismo do governo Kirchner, em particular da Cristina, e agora muito mais, talvez, programático. Ou seja, deixa de haver essa distinção muito clara e o emprego da força máxima que o Estado dispõe agora se volta para dentro das fronteiras. Se poderia, de alguma maneira, considerar dessa forma, ou seja, o que era um pragmatismo agora pode vir a se transformar, de fato, num programa? Eu acho que sim, só que aí a gente tem que discutir várias questões. Por um lado, embora a Argentina foi um caso de sucesso na construção do controle civil, né? A gente também tem que aceitar que não houve uma transformação de sucesso real das Forças Armadas sobre a base desse emprego externo. Sim? A lei estabeleceu que as Forças Armadas eram força para ser empregada no caso de um ataque armado por parte das forças regulares de um outro Estado, mas
ficou muito menos claro como isso se transformava na doutrina das Forças Armadas, com hipóteses mais concretas, e como isso tinha uma correspondência no equipamento, né, que foi outro fracasso da política de defesa da Argentina, de conseguir um tamanho de forças armadas em termos de efetivos e de equipamento em concordância com esse papel externo. Sim? E a questão da legitimidade, eu também queria colocar uma questão. Nessa nova, o que parece que uma nova estratégia do governo do Macri, parece que as Forças Armadas elas vão estar mais habilitadas para ser empregadas, não tanto na questão do crime organizado, mas sim na questão do combate ao terrorismo. Isso tem ligação com 2 eventos internacionais que vão acontecer na Argentina, e a gente também pode traçar um paralelo com o Brasil, né? Aqui foram eventos esportivos, na Argentina são 2 cúpulas, a cúpula da Organização Mundial do Comércio e do G20, né? Que vai acontecer a primeira em dezembro desse ano e a segunda ano que vem. Então está mais na linha do terrorismo. Mas eu acho, sim, falei, uma autocrítica, a falta dessa estratégia externa clara. E a outra autocrítica tem a ver com o emprego excessivo da gendarmeria na repressão dos protestos políticos, que isso também é uma questão ideológica do governo do Macri, mas que também tem antecedentes no governo da Cristina, claro, com um nível de repressão menor e mais seletivo, sim. E isso traz a questão do caso Maldonado. Assim, para quem não ficou acompanhando, em dia 1º de agosto desse ano, houve no sul do país a gente tem comunidades indígenas que têm demandas de reconhecimento dos lugares, do território sagrado para eles, né? Que na Argentina são terras que foram compradas pelo empresário italiano Benetton, né? Ele tem quase 1 milhão de hectares na Argentina. Nesses territórios, um grupo de indígenas tem uma demanda de propriedade. Numa ação da gendarmeria para desocupar esse território, houve um episódio de repressão e o moço argentino, que não era da comunidade, não era também de nenhum partido político, era uma pessoa engajada com demandas sociais, desapareceu. Sim? Ele ficou desaparecido durante quase 2 meses e o corpo do rapaz foi achado dia 17 de outubro, poucos dias antes das eleições. Durante esses meses, tanto a imprensa mais crítica quanto a família do rapaz, apontaram, né, a responsabilidade da gendarmeria, que foi a força que estava reprimindo, né? E o governo do Macri e a imprensa massiva, né, a grande mídia na Argentina, fez um esforço para proteger essa força, para, de alguma maneira, não sei se atrapalhar as investigações, mas com certeza não ajudar a que elas realmente avançassem, né? E isso acho que deixa também uma implicação bem grave, né? Porque na necessidade de contar com uma força de segurança para a repressão social e para manter a ordem, né, nos setores mais afetados pelo crime, novamente a gente tem um problema de reações civis militares, né? Nesse caso de reações civis e forças de segurança. Parece que sempre tem um fim instrumental, né, que atrapalha uma questão que para a democracia é fundamental. E isso não é entendido
dessa maneira pela população. Eu acho que também saiu para a superfície uma polarização que ainda existe na Argentina sobre a questão dos direitos humanos, da ditadura e desdobramentos que continuam até hoje. Foi claro como o discurso na mídia foi manipulado para uma crítica à pessoa que tinha desaparecido, né, que apareceu morto, pelo pensamento ideológico, né, da pessoa, do que a uma necessidade de ter transparência e ter controle civil sobre uma força de segurança que cada vez aparece mais favorecida nas políticas. Então, a gente conseguiu um controle sobre os militares, mas tem espaços nas forças de segurança que não são conduzidos pela política e que ainda tem esses espaços de obscuridade. Muito bem. O Oscar D'Ambrosio, que é da nossa assessoria de comunicação, relata aqui uma questão que me parece também encontra algum tipo de convergência com a pauta brasileira, né? Obrigado, Oscar, pelo encaminhamento da questão. Ele relata que, tomando um táxi na Argentina, o motorista criticou apaixonadamente a ex-presidente Kirchner, principalmente por temas associados à corrupção. A sua percepção, Marina, é que esse sentimento é crescente na população dos nossos vizinhos, e eu acrescentaria, Oscar, com a sua... não é a sua questão agora está aqui, mas eu acrescentaria se isso também de alguma maneira não é estimulado por boa parcela da mídia, né? Eu acho que sim. A demanda contra a corrupção, eu acho que não tem a mesma dimensão que no Brasil. Assim, pautando, por exemplo, o discurso da mídia, existe, claro, mas é verdade, isso que eu falei no começo. Quem votou no Macri acredita que a situação ainda ruim da economia da Argentina é produto das políticas erradas do governo Kirchner e também da corrupção desse governo. Eu acho que não é igual ao Brasil, mas tem algumas ligações. Só que aí, e a mídia também ajuda a blindar o presidente, a população não tem a mesma percepção sobre a corrupção mais tradicional que ocorreu com alguns funcionários do governo Kirchner e uma conduta econômica também que tem a proteção do poder político, que é a lavagem de dinheiro, que vários membros da família do Macri já está provado que aproveitaram de algumas regras que a gente colocou sobre, não lembro exatamente o nome em português, quando o Estado faz uma sorte de... tem uma política para legalizar dinheiro que você não tinha declarado, né? A gente já passou uma lei, a gente chama de blanqueio, que no princípio, foi ano passado, no princípio era uma lei que deixava fora desse direito de trazer o dinheiro para a Argentina, que estava nos bancos offshores, os familiares políticos não podiam utilizar. E o Macri, por um decreto, alterou isso e permitiu que, por exemplo, familiares dele conseguissem trazer para o país, né, dinheiro que não estava declarado para a Receita da Argentina. E isso não é corrupção tradicional, mas também é um comportamento muito errado que tem as mesmas consequências que a corrupção. E não há uma percepção da negatividade disso. Muito bem, já estamos na parte final
Marina, não sei se você tem mais algum comentário. Há tantas questões, entre elas, por exemplo, qual o impacto que está acontecendo na Argentina e também no Brasil no âmbito regional, ou seja, em que medida esse tipo de agenda que deixa indefinido uma distinção mais clara entre o que é externo e o que é interno, se vai acabar por se expandir mais ainda no âmbito da América do Sul, e daí, por exemplo, isso seria um caminho de fragilização, inclusive do Conselho de Defesa sul-americano. Você gostaria de tratar muito brevemente sobre essa questão? Eu concordo com essa visão. Eu acho que a Argentina era o último país que estava resistindo a essa agenda norte-americana de alteração das missões militares. O Chile também é um desses casos, mas ele não tem um problema de terrorismo, de crime organizado que pode ter na Argentina. E o Brasil sempre teve essa posição ambígua, mas fica bem claro que isso que está, essa agenda em pauta que os países estão tomando. Muito bem. Muito obrigado, Marina, por ter trazido a nós essas atualizações e uma análise assim tão aprofundada sobre a situação da Argentina. Agradecemos a todas e a todos que participaram. O programa fica gravado, logo depois ele será inserido no site do programa Santiago Dantas, para aqueles que eventualmente se interessarem em acompanhar a exposição e a análise da professora Marina Vitelli. Então, muito obrigado. Na semana que vem voltaremos em curto espaço de tempo, vamos divulgar em que dias e em que horário teremos uma nova janela para o mundo, visões do programa Santiago Dantas. Um bom dia a todos e a todas.